Agora vai. Então, gente, a aula de hoje ainda vai ser sobre o assunto da Terra, né? A gente estudou na última aula a dinâmica interna da Terra, então placas tectônicas, essas coisas, e como se formou a litosfera, como está dividindo o nosso planeta. E hoje a gente vai estudar as rochas, principalmente as rochas, estrutura geológica, que eu vou explicar daqui a pouco, e dinâmica externa. A gente estudou a dinâmica interna ou seja, o que acontece dentro do planeta, das camadas do planeta, e hoje a gente vai estudar o que acontece fora do planeta, na litosfera até a atmosfera, né? Então, para começar essa aula, antes de explicar a rocha para vocês, eu preciso explicar o que que é um mineral e o que que é um minério. Então, o que são minerais? Minerais são compostos naturais inorgânicos que podem ser encontrados na natureza. Isso é a definição de mineral. Mais especificamente, o mineral é tipo cálcio, quartzo, não sei se vocês já viram quartzo. Por exemplo, na areia. Quando a areia, ela brilha. Vocês podem ver que a areia, você bate o sol na areia, a areia está brilhando. Isso são pedacinhos de quartzo. Quartzo é um mineral que brilha muito. Feldspato é um mineral, tem grita, tem, tem várias coisas aí. Tem vários minerais. Cálcio, ferro, tudo isso. E qual a diferença de mineral para minério? O minério é quando existe um valor econômico agregado a esse mineral. Então, por exemplo, o minério de ferro é um minério que é legal a gente explorar, porque com o ferro a gente consegue fazer o aço, né? E a gente explora muito ferro. Então, tem algumas rochas que são muito abundantes em ferro, como por exemplo a hematita, a magnetita e a perita. São rochas abundantes em ferro e geralmente as metalúrgicas vão lá e exploram o ferro. É, A bauxita é uma coisa muito explorada também, principalmente no Brasil, por causa do alumínio. Por quê? Porque com alumínio a gente consegue fazer o inox, né? E várias outras coisas, tipo folha de alumínio. Eu coloquei aqui o nióbio também, porque o nióbio, ele é uma coisa muito apontada pelo Bolsonaro, né? O Bolsonaro se elegeu falando do nióbio, do bendito do nióbio. O que acontece? O nióbio, ele existe em dois lugares do planeta, basicamente. 98%, 97% está no Brasil, e os outros 3% está lá no Canadá. Só que o nióbio é um minério que ele é utilizado em exploração espacial. Ele é muito importante nessas coisas da NASA. E então ele é uma coisa cara. E o que o Bolsonaro quer? Quer que a gente pegue nióbio, que a gente venda nióbio a rodo, e que a gente se torne a primeira potência mundial do mundo vendendo nióbio. Porém, isso não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Por vários motivos. Um deles é o nióbio, ele no Brasil, ele está em terras amazônicas. Para começar, início de conversa. Ou seja, a gente ia ter que desmatar pra caralho para começar a explorar o nióbio. A gente ia ter que desmatar, a gente ia ter que instalar as metalúrgicas, siderúrgicas lá para extrair. Quando a gente fizesse a extração, a gente pegaria esse solo ali e deixaria ele totalmente infértil, porque isso acontece quando você está tendo uma extração de minério de ferro, o solo fica infértil, o solo não é irrecuperável. É na Amazônia. O que que o Canadá faz, geralmente? Quando o Canadá explora, ele recupera o solo, que é um processo caro. Eu falei recuperável porque é caro mesmo, tá? Tipo, naturalmente não recupera, mas tem formas de recuperar o solo. No Canadá, eles recuperam o solo, eles fazem reflorestamento. E o estado do Canadá não é o estado da Amazônia, que na Amazônia a gente tem um solo muito pobre, um solo pobre e raso. Tanto é que a gente diz que a Amazônia é uma floresta autossustentável, ou seja, o solo dela praticamente é humus, que a própria floresta gera com a decomposição das folhas. Então a maior parte do solo da Amazônia é matéria orgânica. E o restinho que tem lá é esse solo pobre e escasso da Amazônia. Antigamente as pessoas pensavam que o solo amazônico era super fértil. Nossa, eu vou chegar no solo amazônico e vou plantar e vai dar muito dinheiro. E nunca deu muito dinheiro porque é um solo pobre. É, Os minerais, eles vão existir por causa da desagregação das rochas, tá? Bom.
E aí agora vamos explicar basicamente o que são as rochas. Existem três tipos de rocha. As rochas magmáticas, ou também chamadas de rochas ígneas, ígnea de fogo, né? Metamórficas e as rochas sedimentares. As rochas magmáticas são aquelas que vão se formar após o resfriamento do magma. Então vai ter a explosão, a erupção vulcânica, vai sair o magma, e quando o magma se resfriar, ele vai formar alguma coisa, uma rocha. E aí, isso, a maneira como ele se resfria e onde ele se resfria, vai mudar basicamente essas rochas. As rochas magmáticas, elas podem ser extrusivas ou intrusivas. Quando elas são extrusivas, é porque elas se formaram na superfície da litosfera. Pensa que o magma explodiu e formou uma rocha magmática. Essa rocha, o magma, quando ele está na superfície da litosfera, aqui está mais ou menos 27 graus, 25 graus de temperatura ambiente. Lá embaixo, onde ele existe, deve ser uns 1000 graus, para mais. Então, quando ele chega à temperatura ambiente de 25 graus, ele respira muito rápido. É um resfriamento rápido. E por conta disso, essas rochas que derivam dessa magmática extrusiva são rochas que a gente chama de afanerítica, se eu não me engano. Não precisa decorar esse nome, que isso é nome de graduação. Isso eu só aprendi na graduação. Mas o que são essas rochas? São rochas que não possuem cristais aparentes. Não sei se vocês já viram uma rocha, por exemplo, um granito. Você vê olhar para um granito, tem vários cristalzinhos. Tem os cristalzinhos de quartzo, que são as coisinhas brilhantinhas. Tem os cristalzinhos, os pontinhos, que são. Puta, eu não lembro. Tem materiais pesados e um outro mineral ali. Tem feldspato, que é aquela coisa mais vermelhinha que tem no granito. E bom, isso são os cristalzinhos. Isso só vai se formar quando você tem uma situação que é uma rocha magmática intrusiva. Ou seja, no interior da crosta terrestre, o magma vem, ele se infiltra na crosta terrestre, mas ele não chega na superfície, ele só se infiltrou ali. Abriu uma, sei lá, vamos supor, as placas tectônicas moveram, abrindo rachaduras, e o magma entra nessas rachaduras. Aí quando o magma entra nessas rachaduras, ele se resfria, só que ele se resfria muito lentamente, porque ele está no interior da Terra e ele não tem contato com o ar. Ele demora para resfriar. E por conta disso, ele começa a formar cristais, cristalzinhos. Quanto mais tempo demora para ele se resfriar, maior a taxa de cristalização e, se eu não me engano, também a maior a quantidade de quartzo na rocha. Tá, então temos aqui as rochas magmáticas extrusivas e as intrusivas. Extrusiva, um exemplo é o basal. Se você olhar um basal, tem uma rocha que você não dá para ver a olho nos quartzos, essas coisas. Só com uma lupa, ou em alguns casos com. Não, não sei se chega a usar microscópio, mas só com lupa mesmo. E o exemplo de rocha magmática intrusiva é o granito. As rochas metamórficas, como o nome diz, são aquelas rochas que sofreram metamorfose. Ou seja, existe uma rocha, um protólito que a gente chama, que é a rocha que vai dar origem a uma rocha metamórfica. E ele, por acaso, ele chegou lá no interior da Terra, ele começou a derreter, e aí chegou sei lá, e teve grande pressão. Por exemplo, vamos supor que tem uma placa tectônica se movendo em direção a outra. Aquela rocha que está ali no fronte das placas tectônicas, entre as placas tectônicas, ela vai ser sobreposta a uma placa tectônica. Então ela vai estar sofrendo muita pressão. Por quê? Porque ela vai estar suportando todo o peso da placa tectônica. E, de quebra, o que vai estar lá embaixo é uma coisa muito quente, que é o magma. Então essa rocha vai derreter e, sob grande pressão, ela vai sofrer metamorfose. Ela vai mudar, a distribuição dos cristais dentro dela vai mudar. E aí a gente vai ter uma rocha metamórfica. Como exemplo de rocha metamórfica, a gente tem o mármore. E por último, as rochas sedimentares, como o nome diz, sedimento, tá? Associado ao sedimento. São rochas que vão se formar com o transporte de sedimento. Então, pensa num grãozinho de areia. O grãozinho de areia, ele vai começar a ser levado de um lugar para o outro. E nesse lugar que está acontecendo o depósito, depois de milhares de anos que aqueles grãozinhos de areia estiverem ali juntinhos,
um muito próximo ao outro vai sofrer um processo chamado de diagênese ou litificação, e esses grãozinhos de areia não vão estar só um pertinho do outro, eles vão estar fazendo parte da mesma coisa, que no caso vai ser uma rocha sedimentar. E aí os grãozinhos de areia vai se tornar um arenito, né? Geralmente o nome, o nome da rocha sedimentar tem a ver com o mineral que formou ela. Por exemplo, o argilito é uma rocha sedimentar de argila. É, eu não expliquei, porque é uma coisa meio de graduação, mas o sedimento, ele ganha nome conforme o diâmetro médio dele. Então, por exemplo, a areia, então, é um tipo, a areia é todo sedimento com diâmetro médio de 250 milímetros. A argila é todo tipo de areia, é todo tipo de sedimento com diâmetro médio de menor que 0,01 milímetro, tá? Bom, então essas são as rochas. Rochas ígneas, magmáticas, ígneas ou magmáticas, metamórficas e sedimentares. Ó, aí eu tô dando um exemplo que aqui, a rocha ígnea extrusiva, o basalto, rocha ígnea intrusiva, o granito, e a rocha metamórfica, o quartzito. Então vamos ver algumas coisinhas aqui. Ah, eu não coloquei rocha sedimentar, gente. Esqueci. Foi mal. Eu vou editar o slide antes de postar para vocês e aí eu coloco o exemplo de rocha sedimentar. A rocha ígnea extrusiva, o basalto, tá vendo que a olho nu você não consegue enxergar pontinhos, você não consegue enxergar os quartos? Mas olha o granito tá cheio de pontinho preto. Cada pontinho preto do granito é um mineral. Cada coisinha branquinha do granito é um quartzo. Essa parte mais escura, que não é nem o preto nem o branco, é feldspato. Um granito tem esses três minerais abundantes: quartzo, feldspato e esse outro mineralzinho preto que eu esqueci o nome. Seria até legal pesquisar o nome, depois eu pesquiso. E a rocha metamórfica, o quartzito, né? Quartzito, ou seja, se formou de um quartzo, de grandes quantidades de quartzo. Percebam que a rocha metamórfica tem linhas. Olha essas linhazinhas. Tá vendo? Linhas retilíneas, né? São retinhas, ó. Por que que existem essas linhas? Pensa num grãozinho, uma coisinha esférica. Aí chegou uma coisa que exerceu tanta pressão nesse grãozinho, tanta pressão, que essa bolinha esférica foi se achatando, 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 até o momento que ela se tornou uma linha, porque sofreu muita pressão. A esfera deixou de ser uma esfera e se tornou uma linhazinha. Então, uma rocha metamórfica, uma característica de rocha metamórfica é ter essas linhas paralelas, olha. Uma linha paralela à outra. Que nada mais é do que os grãozinhos redondos que estavam ali sofreram achatamento por causa da pressão. E aqui a gente vai falar um pouquinho do ciclo das rochas. Toda rocha pode se tornar outra rocha. A rocha ígnea, ou magmática, que é aquela que se forma pelo ressoamento do magma, ela pode sofrer intemperismo e depois ela sofre erosão. E aí, com milhares de anos e com aquele processo de diagênese, ela pode se tornar uma rocha sedimentar. A rocha metamórfica, ela pode se formar a partir do derretimento de rochas ígneas e a partir do derretimento de rochas sedimentares. Claro, com derretimento e a pressão certa. É, Então percebam que todos os tipos de rocha podem se tornar do outro tipo. E a rocha metamórfica, ela pode se derreter ali, sair numa explosão de lava, de magma, e se resfriar na superfície, se tornando uma rocha ígnea extrusiva. Da mesma maneira que ela ainda líquida pode se infiltrar nas falhas da crosta terrestre e se tornar uma rocha ígnea intrusiva. E também uma rocha metamórfica pode sofrer desgaste por causa do tempo e se tornar uma rocha sedimentar. Então percebam que isso está interligado, que é um ciclo mesmo. Todas as rochas têm um ciclo. Por mais que elas desgastem, se tornem os mineraizinhos, depois desses minerais podem se tornar uma rocha e podem ser derretidos para fazer outra coisa. E com isso a gente acaba essa parte de mineral, rocha, e a gente vai para a segunda parte da aula, que é a dinâmica externa.
Eu falei para vocês a dinâmica interna da última aula: tectonismo, vulcanismo, correntes de convecção de magma. E agora eu vou falar da dinâmica externa, que basicamente é a parte de intemperismo e de erosão. Imagino que vocês já devam ter falado disso, mas eu vou repetir. O intemperismo é basicamente a desagregação das rochas por um fator. O intemperismo ele pode ser físico, químico ou biológico. O intemperismo físico, por exemplo, ele é por a desagregação da rocha por ação física. Então vai chegar, por exemplo, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Pensa na onda do mar e no costão rochoso. A onda do mar, ela vai estar toda hora batendo sobre a rocha. Quando a onda do mar bater sobre a rocha, vai causar. A rocha vai rachar? Não. Mas com o tempo, a onda do mar começa a ganhar, porque ela é contínua, ela é constante. E aí, toda vez que ela vai bater na rocha, ela consegue liberar alguns mineraizinhos. Bate na rocha, libera mineraizinhos. E com o tempo, com o passar dos anos, a rocha vai sofrendo intemperismo físico. A rocha se desgasta, vai ficando menor, e esses mineraizinhos vão se tornando sedimentos que podem servir para outra coisa. Geralmente, esses mineraizinhos, eles viram areia, né? No fundo do mar e na superfície, nas dunas eólicas, dunas litorâneas. Tem o intemperismo químico. O intemperismo químico é basicamente a ação de ácidos e bases sobre a rocha. Basicamente. É uma reação química. Então, por exemplo, temos o calcário e temos o ácido carbônico que tem na chuva. O ácido carbônico e o calcário, eles reagem. Vocês podem aprender isso em química. Provavelmente vão aprender isso em química. Eles vão reagir e vão formar um outro composto. Se eu não me engano, eles formam bicarbonato. E aí, essa reação faz com que o calcário se degrade, porque o calcário está sendo produto para uma reação. E aí, e aí ele se degrada e com o tempo isso vai formando coisas muito legais que eu vou mostrar daqui a pouco. E temos o temperismo biológico, que basicamente é a mesma coisa que o temperismo químico. Por isso que o temperismo biológico geralmente é chamado de temperismo químio-biológico, que basicamente é a ação de bactérias que estão ali vivendo na rocha e começa a liberar substâncias e essas substâncias vão degradando a rocha por fazer uma reação com a rocha também. Por exemplo, bactérias, vamos supor, a bactéria faz a quimiossíntese, ela libera umas coisinhas ali, e essa quimiossíntese vai degradar a rocha. Então, temperismo biológico, porém químico também. Também vamos pensar, né, que na natureza nada vai acontecer sozinho. Então, ao mesmo tempo que está acontecendo em temperismo físico, está acontecendo em temperismo químico e está acontecendo em temperismo biológico. É, deixa eu bocejar. É, eu vou tentar vocês para uma coisa. Existem. A chuva, geralmente, ela é ácida. Ela beira 5,5 pH da chuva. Como vocês sabem, tudo que está abaixo de 7, de pH 7, é ácido. Tudo que está acima de pH 7 é básico. Quando a chuva está em 5,5 pH, ela naturalmente já vai corroer tudo que for sensível ao ácido. Porém, perto de áreas, como eu posso dizer, perto de indústrias que libera muito ácido sulfúrico, a gente tem a chuva ácida. Por que que a gente chama de chuva ácida? Porque a chuva ácida, ela tem pH que beira a 3. E o pH é uma escala logarítmica de base 10. Vocês vão aprender em matemática. O que significa que um número acima na escala logarítmica ou abaixo significa 10 vezes mais ou 10 vezes menos. Então, por exemplo, a escala Richter, que vocês conhecem, que é a escala que mede terremoto. É uma escala logarítmica de base 10. Então, o terremoto 4 na escala Richter, ele é 10 vezes maior que o terremoto 3 na escala Richter. Mesma coisa com o pH. Então, pensa que de 5,5 para 3, você aumentou a acidez daquilo em 100 vezes, certo? Em praticamente 500 vezes, né? Bom, por último, a erosão é um processo que está sempre associado ao transporte. Está falando de erosão, está falando de transporte. E lugares de retirada e lugares de deposição, porque o vento não transporta ninguém para sempre. Então, não somente o vento.
Então vamos supor, um lugar que tem muita areia, aí chega o vento e tira aquela areia dali. É um tipo de erosão. Tô com sono. Bom, é o tipo de erosão. Aí tem essa erosão, ela pode ser pressão eólica, pode ser pressão fluvial, ou seja, de rios, ou pluvial, ou seja, de chuvas. Então, por exemplo, quando a gente vê aqueles lugares que são construídos em morro, aquelas casas construídas em morro, em lugares de risco, é uma erosão aquilo que acontece, o desabamento, é uma erosão. É basicamente o solo ali caindo fundo, a chuva ali erodindo tudo, levando terra para baixo e salve-se quem puder. É, Bom, aqui eu coloquei como exemplo a erosão do solo interior de São Paulo e um temperismo químico numa caverna de calcário. Por que que eu coloquei a caverna? Por que que eu falei lá atrás que isso já era coisa maravilhosa? O que que é a caverna, gente? A caverna é quando um rio começa a perfurar uma montanha. Isso que é uma caverna. E como que o rio perfura essa montanha? Porque o rio ele tem água ácida, porque o que sustenta o rio é a chuva. E como eu disse, a chuva é ácida. E geralmente, montanhas de calcário, como por exemplo o exemplo da maioria das cavernas do Brasil, que são cavernas de calcário, elas vão reagir com a água do rio e vai começar a formar esse buracão aí que vocês estão vendo. É claro que esse buracão começou com um buraquinho, e esse buracão começou a ser construído há milhões de anos, tá? Muitos, muitos anos atrás. Pode por mais de 100 milhões de anos. Tá vendo essas coisinhas pontiagudas em cima da caverna? São estalactites. E tem umas coisinhas pontiagudas no chão da caverna, as estalagmites. O que que é isso? Assim, vamos pensar no calcário, o bicarbonato de sódio que vai ser liberado nessa reação química. Basicamente, ele precisa ser depositado em algum lugar. E aí, esses estalactites no fundo na superfície da caverna, superfície não, na, no teto da caverna, vai começar a gotejar. Então, vai começar a cair essas aguinhas com calcário em cima de um lugar. Desse lugar vai ser depositado calcário, 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 há milhares e milhares de anos desse processo de gotejamento. E com o tempo, esse acúmulo de calcário vai começar a solidificar e formar uma nova rocha, digamos assim. E aí começa a surgir estalagmites. O que são estalagmites? São essa estalactite gotejando e formando esse acúmulo de calcário que vai do chão e do chão começa a surgir essa estalagmite, essa coluninha pontiaguda do chão. Quando a estalactite e a estalagmite se encontram, elas formam uma coluna dentro da caverna. Dentro da caverna a gente tem estalactite, estalagmite e a coluna. A coluna basicamente é o final desse processo de gotejamento de calcário da estalactite para a estalagmite, quando as duas se encontram. E uma das últimas coisas que a gente vai falar nessa aula é a estrutura geológica. A estrutura geológica é a subdivisão da litosfera em algumas partes, como por exemplo crátons, bacias sedimentares e dobramentos modernos. A gente também tem um exemplo de derramamento vulcânico ou derramamentos basálticos. Porém, quando fui fazer essa aula, não achei isso como uma subdivisão de estrutura geológica, eu só achei isso como um evento mesmo. Mas é importante citar porque isso forma muitas coisas no mundo. Tem esse mapa aí do mundo, com crátons, dobramentos modernos e bacias sedimentares. Ah, tudo que está em branco são bacias sedimentares. Então reparem que as bacias sedimentares, elas são praticamente 70% de todas as coisas que a gente tem de estrutura geológica. Os crátons, ou escudos cristalinos, como o nome diz, são lugares que portam cristais, né? Se está portando um cristal, é porque ali tem muito mineral. Um cristal é um mineral, um quartzo é um cristal, feldspato é um cristal. Então, escudos cristalinos vai ser lugares onde você vai encontrar grandes concentrações de minerais. Os crátons, eles são estruturas antigas, são terrenos antigos.
E então, para existir a construção de um escudo cristalino, geralmente tem que ser uma área em que não tenha grande tectonismo e não tenha grande tectonismo, basicamente, vulcanismo, essas coisas. Ou seja, vamos pensar no Brasil. Estamos no centro da placa sul-americana. Não somos um lugar de tectonismo, de grande tectonismo. Então, nosso terreno é muito antigo. Então, 36% do nosso terreno é escudo cristalino. E isso é muito importante economicamente. Por quê? Porque, como eu disse, tem muito mineral no escudo cristalino. E tem muito mineral, tem muito minério. Então, a gente vai encontrar nos escudos cristalinos ferro, ouro, alumínio, entendeu? Então, são grandes coisas para a economia. São coisas muito importantes para a economia. Bom, 36% do território nacional no Brasil. As bacias sedimentares, como o nome diz, uma bacia sedimentar, tipo, é um lugar de acúmulo de sedimentos. Então, quando você tem erosão, você tem um lugar em que está sendo retirado o sedimento, você tem um lugar que está sendo depositado o sedimento. Bacias sedimentares são lugares onde está sendo depositado o sedimento. Isso é um arenito, gente, que eu falei que eu não coloquei o exemplo para vocês lá no outro, mas está em um exemplo. Arenito é a mesma coisa da rocha metamórfica. São linhas paralelas. Porém, são linhas paralelas mais contínuas e geralmente são linhas paralelas de diferentes cores. Por que diferentes cores? Porque o material que está ali não é o mesmo. Então, essa coisinha branca provavelmente é areia. Mas essa coisinha que é mais escura provavelmente é argila e silt. Silt é um mineral também. Provavelmente é argila e silt, tá? Então, uma rocha sedimentar, ela não é formada só de uma coisa. Por mais que seja um arenito, ela tem milhares de coisas, tá? Não é só arenito ali. E também é uma característica da rocha sedimentar essas linhas paralelas, tá? Não são, as linhas paralelas das rochas sedimentares não são iguais às linhas paralelas das rochas metamórficas. Se vocês colocarem as linhas paralelas das rochas sedimentares de rocha metamórfica lado a lado, você vai ver que é diferente, tem diferença. E também, geralmente, grandes rochas sedimentares, elas são erodidas, tipo, tem várias, ó, cada uma dessas linhas a gente chama de face. Então, são faces sedimentares. Então, cada uma das faces sedimentares, ou seja, por exemplo, esse grande bloco preto, aí tem uma linhazinha branca em cima. A linhazinha branca é uma face sedimentar, o bloco preto é outra face sedimentar. Geralmente, essas faces sedimentares são erodidas de forma diferente. Então, uma rocha sedimentar, ela está erodida de forma desigual nas suas faces, as suas camadas. Por quê? Porque são materiais diferentes. Então, por exemplo, silt e argila são materiais mais finos. Então, são mais fáceis de ser erodidos do que um arenito, do que uma areia. Então, um arenito de silt, argila e areia tem as partes de areia mais preservadas, as partes de silt e arenito, não, de silt e argila mais gastado. É a estrutura geológica mais abundante no planeta, como eu disse agora há pouco. E no Brasil, ela vai ocupar cerca de 58% do território nacional. Ela é muito importante porque ela gera grandes acúmulos de combustíveis fósseis e de combustíveis petrolíferos. Por quê? Vamos pensar, antigamente, quando existia petróleo, mas existia as florestas e lagos antigos. Isso tudo era uma bacia sedimentar, era um acúmulo de coisa, era acúmulo de matéria morta. É um acúmulo. Matéria orgânica também é sedimento. E aí, com o tempo, com alta pressão, alta temperatura, aquilo vira petróleo. Então, bacias sedimentares geralmente são os lugares onde você mais acha esse tipo de combustível, por isso também são de grande importância econômica. Nós temos os dobramentos modernos, que, como indica o nome, moderno, é uma coisa recente. Bacias sedimentares demoram milhares de anos para se formar. Escudos cristalinos demoram bilhões de anos para se formar. Dobramentos modernos demoram mais ou menos 250 milhões de anos para se formar. Que foi o tempo dos antes, se eu não me engano. 250 milhões de anos atrás, então formou antes, né? Com o choque da placa de Nazca e da placa sul-americana.
Então são coisas muito recentes no nosso planeta. Nosso planeta é muito antigo e isso são coisas novas. É... Dobramentos modernos geralmente são cordilheiras de montanha. Mesmo que sejam as famosas, como por exemplo os Andes ou os Himalaias, ou as cordilheiras de montanhas abissais, as cordilheiras abissais. Já devem ter ouvido falar. Se não ouviram falar, pesquisem. Muito legal. São montanhas no meio do oceano. Imagina a profundidade do oceano. Tem montanha lá no meio. Tem montanhas submersas, montanhas formadas embaixo do oceano. Geralmente, quando tem uma placa oceânica, então duas placas oceânicas entrando em choque, isso gera cadeias abissais, montanhas abissais. Elas são resultados do sorgimento de placa, ou seja, uma placa encontra a outra e levanta. Por isso que são essas montanhas. Percebam que são montanhas com picos. No Brasil a gente não tem montanhas com picos, porque o Brasil ele é um território antigo. Então esse território tá sofrendo erosão e intemperismo há muito tempo, bilhões de anos. Esses dobramentos modernos existem nem há 300 milhões de anos. Então eles têm esse picozinho, ó. E, bom, a gente não tem dobramento moderno no Brasil, porque estamos no centro da placa tectônica e não na borda. E eu vou atentar vocês para a Cordilheira dos Himalaias. A Cordilheira dos Himalaias tem o Monte Everest, que todos conhecem como o maior, o lugar mais elevado do planeta Terra. Essa Cordilheira dos Himalaias, ela é muito importante para a vida, muito importante. Porque os ventos frios que vêm da Antártida, quando chegam na Cordilheira do Himalaia, é tão alto lá que esses ventos frios não conseguem passar por outro lado. Por quê? Porque ventos frios geralmente são mais densos, por serem mais densos, eles estão mais baixos, e o Himalaia é uma coisa muito grande, muito alta. Então, isso é uma barreira natural entre os ventos, porque a circulação natural dos ventos da Antártida seria para atravessar os Himalaias. E se isso acontecesse, a gente teria um deserto, mas isso não acontece. O Himalaia ele barra isso, e do outro lado a gente tem uma terra muito fértil, um dos lugares mais férteis da Ásia Central, que tem um puta conflito entre o Irã e a Índia para para ter essa área em posse, porque é uma área com muito petróleo e tem muito, e lá é uma das áreas mais férteis para agricultura, né? E pensar na Índia, no Irã, no Iraque, também o Iraque também tem envolvido. São lugares em que terras férteis não são dispensáveis, né? No Brasil, terra fértil é bem dispensável, né? Porque a gente tem terra fértil em tudo quanto é lugar. Se a gente plantar qualquer coisa no chão, nasce. Lá não. É, E por último, não chegam a ser estruturas geológicas, mas acho legal a gente falar sobre, porque é muito importante, principalmente para a formação de solos. São os derramamentos vulcânicos ou derramamentos basálticos. Geralmente, derramamentos basálticos é o nome que se dá. Essa estrutura ela vai derivar de um vazamento vulcânico, ou seja, de uma rocha magmática extrusiva, de lava. Quando a lava vem, ela sai, o vulcão explode, joga lava, está destruindo tudo, né? A lava chega e destrói tudo. Mas conforme passa o tempo, essa rocha, ela sofre temperismo e erosão, ela começa a liberar todos aqueles minerais que estavam no centro da Terra e agora não estão mais, agora estão por aí. Esses minerais começam a virar sol, e quando vira solo, dá origem a uns solos mais férteis do mundo, que são as solos com a maior quantidade de minerais. É um solo que literalmente, se plantar qualquer coisa ali, geralmente nasce. E é um solo muito importante para o Brasil, na história do Brasil. A gente vai ter no Vale do Paraná, não, Vale do Paraná, Vale da Paraíba, é isso o nome? Ou Vale do Paraná mesmo? Bom, os que são melhores que eu em história, vamos confirmar isso. Falem aí pro pessoal no chat. Acho que é Vale do Paraíba. É, é Vale da Paraíba, isso mesmo. Então, o que que tem esse Vale da Paraíba? A nossa famosa Terra Roxa, que é esse solo avermelhado aqui, que está na imagem para vocês. É um solo vulcânico, é muito rico em minerais. E isso vai acontecer porque antigamente, antes do Brasil separar da África, tinham vulcões aqui. E esses vulcões, eles entraram em
Eles entraram em erupção, jorraram lava por tudo quanto é lado, para uma área muito grande, que vai até, desde São Paulo até o Paraná e chega a Santa Catarina, e vai formar toda essa área com um solo derivado de um derramamento vulcânico, um solo muito fértil. Eu coloquei como exemplo para vocês Poços de Caldas. Se algum de vocês já foi para Poços de Caldas, lá tem um vulcão inativo. Dá para você visitar o vulcão de Bonding. E como eu estou falando de solo, eu não vou deixar essa lacuna para vocês. Vou falar do solo mais perto do mundo, que é o próximo, e de um outro solo muito importante para a agricultura mundial também. Esse é o Chernozem, ou chamado de terra preta. É o solo mais fértil do mundo. Ele pode ser encontrado na Argentina, na Ucrânia e em algumas áreas da Rússia, mas vários países da Europa também compartilham desse solo. Esse solo, ele é muito antigo. Ele tem grande concentração de matéria orgânica. Ele E ele só vai existir na Europa porque a Europa é o continente das terras. É o continente da Terra, não. Porque a Europa é o hemisfério das terras, né? Tem o hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério norte, hemisfério das terras, hemisfério sul, hemisfério das águas, né? O hemisfério norte tem muita terra e lá a Europa tem um terreno muito antigo, na maior parte da Europa. Então esse Chernozem, ele se originou tanto por derramamento vulcânico quanto por bacia sedimentar. Tipo, é muita coisa ali nesse solo que deixou esse solo tão fértil quanto ele é. E ele hoje em dia é o solo mais fértil do mundo, e isso é muito importante para a agricultura desse país, tá? E aí eu também coloquei o solo de Loess, porque é um solo bem diferenciado, não é um solo que vai existir por causa de derramamentos vulcânicos, é um solo que vai existir por causa da ação eólica do vento. Então, o solo Loess é um solo de coloração amarela. Ele é formado pelo acúmulo de sedimentos de grãos finos e muito finos. Então, por exemplo, é... mano, areia e para menos, areia, argila, silt, todos esses grãos muito finos, eles são componentes desse solo loess. E esse solo loess, ele é muito poroso. A água entra nele, a água esvai sobre ele. A água, você joga um copo de água nele e, mano, some a água. Tipo, não fica nem úmidozinho ali. Ele é muito poroso e por isso ele é muito bom para a vida, né? Vocês vão ouvir falar muito dele na China, no norte da China, porque no norte da China a gente tem o rio Huanghe, né? A gente tem dois rios importantes na China, o rio Yangtze e o rio Huanghe. O rio Yangtze é o rio azul e o rio Huanghe é o rio amarelo. O rio amarelo tem o nome de rio amarelo por causa do solo Lués, que é amarelo. Então, ele é muito importante para a agricultura da China, muito importante. A China tem uma forte agricultura, ela provavelmente ela planta tudo que consome de agricultura, e é por causa desse solo, esse solo amarelinho aí. E esse é o rio Huanghe. Ele é amarelo alaranjado, por causa desse solo leste. Olha aqui nessa parte que não é rio, que é um acúmulo de sedimento aqui, ó, esqueci o nome disso. É um nome, tá? Mas é essa coisinha aqui, ó. No centro, mais pro centro do rio, nessa circunferência que o rio faz, no centro da circunferência, desse montinho de terra, na beira do rio, tem esse solo amarelado. Esse solo é o solo do oeste, é um solo causado pela erosão.